hoje estamos aqui para o terceiro episódio da obra de Albisul. E eu vou contar tudo para vocês, mas antes eu vou explicar um pouquinho como foram os episódios anteriores. Então, no primeiro episódio foi o início aqui da nossa reforma. Eu contei um pouco a importância dos projetos, como essa cliente optou por fechar com a gente também, seguir com a gente com a obra. Então, isso é muito bom. E aí nós estamos fazendo toda a gestão de obra, então a gente falou um pouco do planejamento da obra, do cronograma, das preocupações em proteger todos os materiais que vão permanecer, né, todos os mobiliários ou os equipamentos que vão permanecer na obra. Já no segundo episódio a gente já avançou um pouquinho, saímos da fase do planejamento, já entramos aqui nas instalações elétricas, instalações hidráulicas, começamos a retirar todos os pisos e revestimentos existentes e hoje já vou apresentar para vocês um pouquinho de como é que nós estamos aqui nessa terceiro episódio do projeto e obra de Albisul. E aqui nesse terceiro episódio, já vou mostrar para vocês aqui as mudanças dessa parte externa. Então aqui nessa grande varanda, não sei se vocês se lembram, havia um desnível aqui, a varanda era bem menor e depois tinha toda essa área de grama. Então a gente nivelou todo esse espaço para fazer uma grande varanda. A gente vai botar uma mesa aqui, poltronas, para receber as visitas, aquela comemoração do final de ano que nossos clientes já falaram que recebem todos os familiares. Então a gente nivelou para dar justamente essa sensação de amplitude. O piso já está todo preparado, a gente vai fazer toda a instalação dos revestimentos, dos porcelanatos, mas antes, claro, a gente está sempre atento ao cronograma dos serviços. O que é importante vir primeiro, o que é importante vir depois. Então, primeiro, antes até de assentar os pisos, a gente já se preocupou com a instalação do pergolado. Então, justamente por conta do madeiramento, das peças muito pesadas, né, uma madeira muito resistente, principalmente às intempéries, a essa região, ela é propícia para ambientes externos. Então, havia essa preocupação e ela precisa estar antes dos assentamentos dos porcelanatos no piso. Então, toda a instalação do pergolato já foi feita, já foi passado, colocado aqui na parte de cima do madeiramento uma placa de policarbonato, que é exatamente essa placa aqui. Nós ainda temos aqui uns resíduos dela. Então, foi colocada essa parte primeiro para fazer a proteção. Foi feita toda a estrutura do madeiramento, os pilares que são importantes para a sustentação do pergolado e o seu fechamento, junto com as paredes. E também a gente aproveitou, eu sugeri para a cliente, e foi uma decisão projetual, a gente fazer essa cobertura embaixo, do policarbonato com a fibra de bambu. O que é a fibra de bambu? Se vocês perceberem, a entrada de luminosidade ela se ameniza, fica um ambiente mais aconchegante e assim como a entrada de luminosidade é menor, a sensação térmica também ela vai ser aliviada por conta desse excesso de luminosidade que vai ser quebrado pelas fibras de bambu. Então como ela é vazada, ela dá esse jogo de luz, de entrada de luminosidade, mas ela não deixa o ambiente tão quente e tão desconfortável. Então isso foi uma solução boa que nós demos aqui. Aqui, sobre a parte externa também, a gente tem a mudança que a gente fez na fachada. É muito bom quando a gente tem numa mesma empresa, no mesmo escritório, algo que a gente consiga trabalhar com projetos e com gestão de obra, quando a gente consegue oferecer para o nosso cliente esses dois serviços num local só. Para o cliente não ter o desconforto de fechar com a empresa o projeto e depois seguir com outra empresa, confiar em outra empresa para execução de obra. Então isso acontece aqui muito naturalmente na nossa empresa. Então o cliente tem essa possibilidade, essa vantagem de poder, com a gente executar os dois serviços. Então isso é bom e eu trago aqui na prática para vocês como é que isso aconteceu. A gente tinha proposto uma mudança, uma alteração na fachada, mas não tão grandes alterações. Mas no momento da obra, a cliente solicitou ali: Nanda, o que você acha de fazermos assim, de inserirmos um vidro, de levantarmos um pouco os pilares, tirar a cobertura ali de cima que eu não gosto tanto. Então isso nos permitiu, tudo concentrado numa só empresa, fazer essa mudança projetual, mostrar para a cliente, ela aprovar e a gente rapidamente já aplicar na obra. Então essa comunicação, projeto e obra, quando você consegue concentrar no mesmo escritório, isso flui e só beneficia o cliente. A gente dá esse conforto, essa comodidade para o nosso cliente em ter soluções ali de forma muito rápida e fluir sem impactar tanto no prazo e na demora ali das soluções projetuais. Por exemplo, se fosse escritórios separados, a gente ia ter que contactar o arquiteto ou arquiteta para solicitar essa demanda da cliente, a gente ia ter que aguardar esse prazo, ele ia,
né, ter que tirar algumas dúvidas, algumas questões projetuais, definir essas coisas com o cliente, depois passar para a gente as plantas, depois a gente analisar as plantas, viabilizar em obra. Então esse processo a gente consegue reduzir bastante em tempo, em custo e em prazo como um todo, tanto de projeto quanto de gestão de obra, facilitando a vida do nosso cliente. Que eu vou explicar para vocês também algumas alterações que já tivemos na casa. Como vocês podem ver, assim como a sala, essa sala de TV também já teve com os porcelanatos todos assentados, já foi feito todo o lixamento das paredes, aplicação da primeira mão de pintura. Por que é importante ainda nesse momento, ainda está um pouco sujo, a gente já aplicar a primeira demão de pintura? Porque assim a gente já vai preparando as paredes, a gente não precisa esperar o momento final da obra acontecer para passar por isso. Até porque esse lixamento, como vocês podem ver, eles geram esse pó que é altamente normal. Então eu sempre falo para os clientes, então primeiro vai ter essa parte mais suja, mais feia de obra, mas depois a obra vai ficar limpa e linda. Então esse lixamento é importante acontecer agora, antes até do rejuntamento dos pisos. Então toda essa parte de pó é feita, como vocês podem ver, a gente já protegeu os porcelanatos, então todos eles estão protegidos para depois desse lixamento, desse pó, a gente fazer a retirada desse pó e depois ir tirando os pisos e fazendo os seus rejuntamentos. Então aqui o ambiente já vai estar pré-preparado. Depois vem somente a segunda, né, a fase final de pintura, que é lá depois no final da obra, onde não vai ter mais lixamento, não vai ter pó, não vai ter mais sujeira. A marcenaria muito provavelmente também já vai estar instalada e a gente sabe que quando vai ter a instalação dos armários, de toda a marcenaria, fatalmente vai ter um arranhão, vai ter um problema e é justamente essa pintura final que vai dar esse acabamento, esse fechamento final na obra. E com isso, a marcenaria vai estar instalada, os pisos instalados, a segunda demão de pintura, né, ou a pintura final feita e a casa vai estar pronta para as nossas clientes já voltarem para ela. Então aqui, me acompanhe, já vou mostrar para vocês como é que tá ficando essa parte interna da casa. Vem aqui comigo. Aqui, como eu falei com vocês no episódio passado, teve esse pórtico, né? A gente ampliou, abriu bastante essa entrada principal da casa. Então aqui vai ter uma grande porta de vidro com algumas folhas, 4 folhas de correr. Já aqui nessa sala principal, como vocês veem, já está bem diferente do episódio passado. Então essa abertura já vai dar essa amplitude, essa sensação com 4 folhas de correr. E aqui, como vocês podem ver, a sala ela já está, toda a parte do forro já foi concluída, a instalação das primeiras luminárias, né? Os primeiros pontos aqui de iluminação também. Aqui com relação a pendentes ou outro tipo de iluminação que pode porventura serem danificados, a gente ainda não faz a instalação desse momento, deixa mais para o final, mas as embutidas a gente já consegue já deixar tudo prontinho. Os pontos de elétrica também já estão todos passados, já está tudo pontuado direitinho. O lixamento das paredes já foi concluído, o forro de gesso já foi rebaixado e com isso a gente já consegue dar a primeira demão de pintura de paredes e de teto. Então aqui já está avançando mais para a conclusão desse primeiro ambiente. Os porcelanatos, vocês estão vendo esse papelão, né, digamos assim, mas isso aqui nada mais é do que um salva-piso. Os porcelanatos já estão instalados, faltando apenas o rejuntamento deles, mas o salva-piso ele é essa superfície de papelão, mas no verso a gente tem um plástico bolha e ele justamente ele vai ajudar, esse plástico bolha fica voltado para baixo e ele vai ajudar a proteger contra arranhões ou contra esse alto tráfego, né, de pessoas, de equipe, para proteger assim o porcelanato, né, os pisos da nossa cliente. Então esse salva-piso ele foi aplicado já, ele já está aqui em todos os ambientes onde os porcelanatos já foram assentados e aqui ele já passou, a gente já tem esse avanço na sala de TV, ele tem avanço já para os quartos, o quarto de visitas e o quarto principal da nossa cliente também já está com os porcelanatos assentados e como vocês podem ver ali, estamos dando sequência em toda a pintura de paredes e de teto para ficar já tudo adiantado, tudo concluído dentro do nosso cronograma. A gente está com alguns dias até, inclusive, antecipados e é exatamente isso que a gente almeja bastante para os nossos clientes. E concluímos aqui o nosso terceiro episódio da obra de Albisul. Como vocês puderam ver, fazendo um resumo do que aconteceu, do que está acontecendo nesse terceiro episódio, nós já concluímos toda a parte de elétrica, toda a passagem de pontos hidráulicos, nós já finalizamos todo o pergolado, já fizemos aqui toda a parte de lixamento das paredes, a primeira demão, amassamento, já estamos na
pintura aqui, a primeira demão de tinta, tanto nos pisos quanto nos forros, que também já foram concluídos, e alguns porcelanatos, alguns pisos como o da sala principal, a sala de TV, a suíte principal e a suíte de visitas já foram instalados. No próximo episódio vocês vão conferir já algumas mudanças com os revestimentos totalmente concluídos de pisos e paredes, já preparando para a instalação das bancadas, cubas, torneiras, então a carinha ali da casa já ficando quase pronta para receber nossas clientes queridas. E para você que deseja ver todo o processo, como é que acontece na prática, uma reforma completa, continue acompanhando aqui todos os episódios dessa obra de Albisul. Compartilhe com quem se interessar também, curta aqui o nosso vídeo e se inscreva principalmente no nosso canal.